Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia! Boa noite. Senta, guerreiros da fé, que já venceram só de enfrentar essa chuvarada toda, em nome de Jesus, né? Gênesis 18, 23 em diante. Vamos meditar para a glória de Deus. O que está escrito aí? E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Vamos parar aqui um pouquinho para meditar. Aqui é uma conversa de Abraão com quem? Com Deus. O que acontece, irmão? Muitas vezes a gente se preocupa com a família. Tem que se preocupar. Às vezes a irmã vê o marido sair de casa para trabalhar de manhã, você não sabe para onde ele vai, o que vai fazer, não sabe quem vai encontrar. É que nem hoje tem aqueles trabalhos de aplicativo de Uber, né? O pessoal pega o Uber, o motorista de Uber, ele pega pega você, pega tanta gente, tem que estar orando. Então, se você tem algum familiar, tem que orar. Não é só isso, numa condução, né? Um metrô, um ônibus, e por aí afora vai. Sempre tem que estar orando. Mas não é sempre que nós estamos do lado de alguém, irmão. De alguém da família. Não é sempre que você vai estar intercedendo por eles pessoalmente. É quando alguém de uma família minha ou sua, nós temos a notícia que aconteceu algo. Um exemplo, eu não conheço minha família em Pernambuco. Nunca estive lá. Mas a família dos meus pais é toda de Pernambuco. Vamos supor que a gente sabe de alguma coisa lá e, de repente, dá aquela doida de correr para lá, para orar neles lá, para lutar com eles lá. Nem sempre dá. Não dá. Aqui tem gente que tem parente no Ceará, no Pernambuco, até em outro país. Quem estiver assistindo pela live, até em outro país. E você tem uma notícia, nem sempre dá para você correr. Lembra quando a pandemia realmente começou? Os aeroportos pararam todos, ainda mais as viagens internacionais pararam todos. Então não daria para encontrar com a pessoa, para estar com a pessoa. É da mesma forma, nós temos os filhos vão para uma escola, pega uma perua escolar ou vai de pé. A gente não vai estar sempre perto da pessoa da família. É onde tem que entrar a fé sobrenatural, a fé do intercessor, que sou eu, que é você. E Deus vai abençoar. Não é estando perto que você vai mudar a história daquela pessoa. Acorda. Deus, ele ouve a oração em qualquer situação, no nome de quem? De Jesus. Aqui no caso, nós não vamos se aprofundar muito na história, mas eu resumo, o Abraão estava falando com Deus a respeito de alguém da família dele. Parente dele. Quem era esse parente? Ló. Ló estava em Sodoma e Gomorra. Aí prestando atenção. E ele ficou sabendo que Sodoma e Gomorra ia ser o quê? Destruída. Ia acabar. E eles também iriam morrer naquele lugar. Agora eu imagino você e eu, se tem a notícia de alguém que está num país, numa cidade que está tendo uma guerra civil, uma guerra mundial não, uma guerra, né, de um país contra o outro, e você vai fazer o quê? Você vai para lá, para o país, para entrar no meio daquela guerra? Não vai. Você está aqui no Brasil e vão dizer que é lá no país lá da Ásia, lá está tendo uma guerra e tem um parente seu lá. Você vai lá no meio da guerra para tirar eles de lá? Não tem condições. Mas tem algo que você pode fazer, que foi o que Abraão fez. A intercessão. A intercessão para quê? Para aquela pessoa da família dele, o Ló, fosse protegido. E ele orou. E ele foi orando, não vou ler tudo, mas ele falou, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10 pessoas lá, o Senhor vai destruir aquele lugar? Aí no versículo 32, Deus falando com ele, ele falando com Deus. Disse mais, ora, não se ire, meu Senhor. Aqui é Abraão falando com Deus. Que ainda só mais uma vez, o quê? Eu falo. Se porventura se acharem ali o quê? 10. E disse, aí é Deus falando agora. Não a destruirei pelo amor do quê? Dos 10. E foi-se quem? O Senhor. Quando acabou de falar quem? Diga glória a Deus. Você vê que quando você está intercedendo por alguém, Deus está te ouvindo, meu irmão.
Então não importa aonde está o seu parente, aonde está o seu parente. Se você orar por ele, Deus vai mandar um anjo lá no nome de quem? De Jesus. E Deus mandou o anjo para Ló? Mandou. Repito, não é mensagem para hoje, mas está dentro da mensagem. Ele mandou os anjos, e os anjos foram até o Ló e falou para a família dele sair. É tanto que a família estava demorando que os próprios anjos pegaram a família de Ló pela mão e arrastaram daquele lugar. Não era para ter morrido ninguém. Morreu a esposa de Ló, que ela descumpriu a palavra e olhou para trás. Mas o que eu quero que você entenda, todos foram salvos. Todos foram tirados da cidade. Na cidade ninguém da família de Ló morreu. Na cidade não. Porque Deus protegeu. Por que Deus protegeu? Que Abraão intercedeu pela família que estava em outro lugar. Abraão estava distante da onde estava Ló, e ele falou com Deus, e Deus só parou de falar com ele, só parou de falar quando ele parou de falar. Ele entendeu que Deus ia fazer um milagre. Então na hora que você ora pela sua família, e você entende que Deus vai fazer um milagre, naquela hora você pode parar de falar e ir dormir, porque o anjo do Senhor vai acampar em volta daquela pessoa. Diga glória a Deus. Então o irmão, a irmã que está ouvindo essa mensagem, pensa: eu tenho um parente na Bahia, eu tenho um parente no Ceará, eu tenho um parente em Minas, eu tenho um parente até no Canadá. Meu irmão, a oração vai chegar até essa pessoa. No livro de Jeremias, não precisa ir lá, 23, 23, eu falo aqui, Jeremias 23, 23, o próprio Deus fala: eu sou um Deus que realiza as palavras. Eu sou um Deus de perto, eu sou um Deus de longe, está lá em 23, 23. Tanto ele está aqui te ouvindo, como ele já está mandando o anjo lá para abençoar a tua família no nome do quê? De Jesus. Então, quando você souber de um problema da sua família, não se desespere. É claro que a própria palavra de Deus fala que a oração do justo, no livro de Tiago, ela pode muito em seus efeitos. Você vai lá orar e ele vai ser curado em nome do quê? De Jesus. Vai lá e ora, sim, mas se está próximo, se está perto, se está longe, não entre em pânico, porque você não vai, mas o anjo do Senhor vai. Foi o que aconteceu com a família de Abraão. Ela foi salva através da oração. Deus enviou o anjo até lá, em nome de quem? De Jesus. Aqui foi família. Olha uma outra história, Mateus capítulo 15. Você vai entender no final, você vai orar no final. Mateus é fácil, né? Olha aí, Mateus 15. Evangelho de Mateus. No nome de quem? De Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 15. Uma outra história também de intercessão à distância. Mateus capítulo 15, qual versículo? 21. Mateus 15, 21. Olha o que diz aí. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher, o quê? Cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, o quê? Senhor, filho de Davi, o quê? Que minha filha está o quê? Miseravelmente endemoniada. Meu irmão, aqui é outra história também, não vou entrar nessa história totalmente. Mas eu quero que você entenda, na hora que essa mulher está falando com Jesus, a filha dela está na onde? Está com ela? Não. A filha dela estava onde? Em casa. Endemoniada. Meu irmão, não importa onde você estiver, na hora que você clamar a Deus, Ele para te ouvir. Diga glória a Deus. Pastor, mas o caso é difícil. O caso é complicado. Eu tive um caso numa das igrejas que eu passei, não vou falar nome, por causa da tela, eu já não costumo falar ainda mais por causa da live. Mas é uma família conhecida numa das igrejas que eu passei. Essa irmã, uma filha dela, usuária de droga, só posso falar até aqui. E ela ficou sumida um tempinho lá. Pronto. Quem conhece o caso vai saber que é verdade, e Deus sabe que eu estou falando a verdade. E ela ficou sumida. E essa irmã tem conhecimento com policiais, essas coisas, né? E pediu para procurar, não achou. E ela foi até lá, levou para nós orarmos, nós oramos junto com ela e nós falamos, irmã, esse fim de semana sua filha está dormindo dentro de casa. Porque Deus mostrou, o que Deus mostrou? Que Ele é um Deus onipresente. Quem sabia onde essa moça estava? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Nem o pessoal que era da polícia, que era da família dela, procurou, não achou ela. Mas aí falamos, irmã, Deus vai trazer alguém, vai falar onde ela está e você vai buscar ela no nome de Jesus. Meu irmão, foi do jeito que Deus falou para a gente falar para ela.
naquele fim de semana, eles acharam. Ela estava toda destruída, estava cheia de situação, mas acharam ela em nome de Jesus. Por quê? Deus sabia onde estava. Então, na hora que nós intercedemos, Deus enviou o anjo para que o anjo mostrasse onde estava essa moça, essa pessoa. E aí onde eu quero que você entenda, não importa onde o seu marido, irmã, está, não importa no sentido da oração aqui agora, onde seu filho está, não importa o que eles estão fazendo, se você orar, Deus manda o anjo lá e tira eles dessa situação. Quem quer diga glória a Deus. E ela orando pela filha, a filha estava lá de que jeito? Endemoniada. Meu irmão, quem está nas drogas, será que está bem essa pessoa? Não está. Uma pessoa que está com uma doença, tem um demônio da enfermidade tocando nela. Está tocando naquele órgão, naquela parte do corpo dela, em todas as áreas da vida. E o demônio está tocando, a pessoa talvez não está incorporada, como é nas religiões por aí, mas tem um dedo do diabo lá. Então não importa, você pode estar aqui agora, o seu marido está lá no boteco bebendo, tem um filho lá na biqueira usando droga, tem alguém da sua família na criminalidade, tem alguém lá na UTI. Se você orar, Deus manda o anjo lá no nome de Jesus. Você tem que ter essa fé sobrenatural, acreditar. Quantas pessoas aqui na nossa igreja foram curadas de Covid, de outro mal agora, nessa época? Quantas pessoas receberam uma bênção no nome de Jesus? Então interceda, ore, vai firme, que Deus vai fazer um milagre. Mas pastor, alguém tem que pôr a mão, alguém tem que pôr as mãos. Sim, Deus fala sobre isso, mas tem situação que não tem como. Tem situação que não tem como. Um exemplo, você tem um parente lá no Rio de Janeiro, você tem dinheiro, às vezes, no momento, para pegar uma ponte aérea, às vezes não vai ter. E de carro para o Rio de Janeiro você vai conseguir, às vezes não vai. Então a sua oração chega lá mais rápido do que você. Diga, eu creio. E ainda que eles estiverem em alguma situação errada, Deus envia o anjo e tira eles de lá no nome de quem? De Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Tem uma irmã numa outra igreja, nunca falo o nome, que ela estava orando pelo marido. O marido estava em situação difícil, de adultério. Eu só sei que esse marido falou que ele estava lá namorando, né, com a pessoa errada lá. E na hora ele olhou para a cara da mulher, ele viu a mulher dele. E toda hora ele via isso. Teve uma hora que ele entrou em tão desespero que ele saiu correndo. Mas quando ele chegou em casa, a mulher dele estava de que jeito? De joelho, intercedendo por ele. Meu irmão, Deus faz a obra. O que está acontecendo é que a gente não está crendo mais. A gente fica em desespero. Ai, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer com ele lá? Ai, meu pai, o que será que vai acontecer? Se você crer, não vai acontecer nada de errado. E se está acontecendo errado, você vai interceder e ele vai sair dessa no nome de quem? De Jesus. Diga, eu creio. Lá era uma oração por alguém da família. Aqui, pela filha, que mora na sua própria casa. Mas a oração pode ser por um amigo também, que você ama, que você gosta, que você respeita. Olha no próprio Mateus capítulo 8, o que diz aí. Mateus 8. E você vai orar por alguém, ele pode estar com risco de vida, que foi Ló. Ele pode estar endemoniado, que foi a filha da mulher cananeia. Ou ele pode estar nessa situação que você vai ver aqui agora. Capítulo 8, versículo 5. Em nome de quem? De Jesus. E entrando Jesus aonde? Em Cafarnaum. Chegou junto dele quem? Um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, quem que estava doente, irmão? O meu criado. Jaz aonde? Paralítico e o quê? Violentamente. Aonde estava o amigo dele, o servo dele, o empregado dele? Em casa. Ele estava falando com Jesus e o servo dele estava em outro lugar. É aqui que você tem que ter esse entendimento. Pastor, meu marido saiu para procurar um emprego. Será que ele vai achar? Com essa sua conversa, não vai achar? Nunca. Senhor, é agora. Pega o currículo dele, ora, intercede. Senhor, ele vai com esse currículo aqui e ele vai entregar na mão certa, na pessoa certa, e ele vai voltar para casa empregado. Meu irmão, se você orar de verdade, o milagre acontece. É que a gente não crê mais em milagre. A gente não tem essa oração. A gente não tem mais essa fé. Você vê um caso, parente, alguém da família, a filha, e agora um amigo. Nós já sabemos da história, que ele orou, não vou ler tudo, que a gente vai passar para frente agora. Ele orou, os próprios, falando com Jesus ali, e o servo dele foi curado. Tem aquela história, eu não só digo que ele está na minha casa, está aqui nesse capítulo, eu não só digo que ele entra na minha casa, e o que acontece? Diga uma palavra, meu servo será curado. Dali mesmo os anjos foram lá e curaram ele. Meu irmão, será que esses anjos estão de greve? Será que esses anjos não existem mais? Ou será que a nossa fé não está igual ao do centurião? Ou será que a nossa fé não está igual à fé da mulher cananeia?
Ou será que a nossa fé não está igual a de Abraão? Meu irmão, são 3 exemplos para você. De um homem de Deus como Abraão, de uma mulher cananeia que não tinha nada a ver com o povo de Deus, e de um romano também, um soldado que também não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas eles ouviram a palavra e acreditaram. Nós estamos ouvindo mensagem todo dia, irmão. Todo dia. E a gente não tem uma fé sobrenatural dessa. A gente ainda está com medo quando o filho vai para a escola, é um desespero. Não, meu irmão. Tem que ter o cuidado? Tem que ter o cuidado, claro. Tem que dar os conselhos, tem que falar, vigia, né? Na minha época tinha muito isso, não aceita a bala do estranho, é assim ou não é? Não, se alguém te segurar, você grita, você chuta a perna do cara, quer dizer, é criança, né? Você grita para todo mundo ver que você está sendo tocado por alguém. Tem essas coisas que ainda continua sendo assim. Mas a gente tem que crer no sobrenatural. A gente tem que crer que ninguém vai chegar perto das nossas crianças. Diga, eu creio. Não vai chegar. Meu irmão, não vai chegar. Diga comigo, não vai chegar. Não vai chegar oferecendo droga, não vai chegar para oferecer prostituição, não vai chegar nem perto, irmão. Diga, eu creio. Você tem essa fé? Se você tem essa fé, deixe seu coração em paz e interceda. Vê que Abraão, ele não viu Ló ser salvo, não viu. Ele entendeu que Deus entendeu a oração dele, Deus compreendeu, ele entendeu que Deus respondeu a oração dele. Ele foi para a casa dele de volta, e o Ló foi protegido, diga glória a Deus. Essa mulher cananeia acreditou na palavra de Jesus, voltou para casa, e a Bíblia diz que encontrou ela sã e salva, diga aleluia. Aqui no caso também, o varão de guerra aqui, no versículo 13, diz aqui, ó: então disse Jesus ao centurião, vai, e como que creste, te seja feito. Então só vai ser feito se eu o quê, meu irmão? Acreditar. Minha família só vai ser protegida se eu acreditar. Mas pastor, e se alguém lá do interior, o senhor vai sair correndo para ir para lá? Não, porque os anjos vão mais rápido do que eu. Diga glória a Deus. Agora eu tenho que acreditar. Eu tenho que crer, eu tenho que saber que Deus ainda tem anjos trabalhando para aquele que nele confia. No nome de quem? De Jesus. E aconteceu esse milagre, foi curado, a família de Ló foi liberta, a menina endemoniada, ela ficou sã e salva. Agora, um caso bem conhecido para a gente orar, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É bem conhecido. Se não é, vai ser conhecido agora de quem não conhecia. É uma história linda, para você ver que é verdade que Deus está falando. No nome de quê? De Jesus. A gente tem que aprender a interceder mais, irmão. Hoje tem algumas irmãs aqui. Qual é a irmã que quando o marido sai, você se levanta para orar por ele? Tem que fazer isso. Ou vice-versa. Colocar uns anjos nas costas dele. Tem uma religião aí, que eu não vou falar, porque senão tem processo depois, que quando ele quer fazer algum mal para você, joga um pó branco nas suas costas. E eu já fui dessa religião, já fiz bastante isso. Para quê? Para um demônio nas suas costas. Olha que coisa séria. É um pó branco, deixa para lá. Quem já foi dessa religião sabe do que eu estou falando. Agora, que você também não faz da mesma forma, não com pó branco, não jogando demônio, mas lançando anjos na vida da sua família. Interceda, acorda um pouquinho mais cedo e ora por ele, ora por ela. É a mesma coisa de uma filha, de um filho. Os pais eles estão entretidos na internet, numa televisão, na hora dos filhos ir para a escola. E vai. Ué, cadê o azeite para ungir o Luquinha? Quando a gente, por algum motivo, a gente vai ungir e ele acha que nós vamos esquecer, ele já vem com um frasquinho de azeite. Pai, ô mãe, ora aqui. Unge ele. Nunca aconteceu de nada com ele, não vai acontecer. Por quê? Nós mandamos os anjos do Senhor ir lá. Nós não pedimos para o anjo, é claro, nós clamamos a Deus e Deus envia o anjo. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Qual versículo? Versículo 10 em diante. E havia em Damasco um certo discípulo chamado o quê? Ananias. E disse-lhe, o Senhor aonde? Em visão. Ele estava orando, irmão. Aí diz aqui, a voz de Jesus, Ananias. E ele respondeu, o que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Meu irmão, Ananias estava tendo o que com Deus? Um diálogo, uma oração. E diz mais aqui, ó. E disse o Senhor, e disse-lhe o Senhor, né? Levanta-te e vai aonde? À rua chamada direita. E pergunta em casa de quem? De Judas. Por um homem de onde? De Tarso. Chamado o quê? Pois eis que ele está o quê? Diga glória a Deus.
Ananias estava em um lugar, e Saulo estava na onde? Em outro. E Deus deu o endereço certinho para Ananias. Presta atenção no detalhe. Será que Deus não vai dar o endereço certinho da sua família, onde ele está? Vai. Jesus, lá na empresa onde ele trabalha, Jesus já sabe onde que é o endereço. Jesus, ele está naquela escola lá, Jesus manda os anjos lá na escola. A gente viu o ano passado, problemas acontecendo dentro das escolas, a pessoa entrar atirando, matando as pessoas. Fala assim, na escola dos meus filhos, o diabo nunca vai entrar. Amém ou não? Você crê nessa oração ou não? Deus vai mandar um anjo, naquele endereço, é no seu comércio, aonde você estiver, é na igreja aqui agora, irmão. Ô pastor, essa região nossa é perigosa, é perigoso para quem chega perto de nós, irmão. Só o Lincoln vai ser protegido nessa igreja. É perigoso para quem chegar perto de nós, irmão. Quem quer diga glória a Deus. Meu irmão, se o diabo vir perto de nós, ele vai desmaiar, ele vai cair, ele vai virar cambalhota lá para os infernos. Quem quer diga glória a Deus. Não vai. Teve um tempo que eu estava na outra igreja, lá no Jardim Valquíria, na época, e o que aconteceu? Estava tendo um assalto, uns motoqueiros, né? Não era o Lincoln não que é motoqueiro, é outro motoqueiro. Os motoqueiros roubando as bolsas das mulheres. Teve irmã que não ia mais para a igreja de noite. Teve irmã que ia de dia. Eu falei, irmãs, para de medo, vocês têm que orar. Ah, mas pastor, mas estão roubando aqui na nossa região. Mas não vai roubar vocês, irmã. Mas pastor, irmã, primeiro, vigia. Vigia. Começou a época dos smartphones, né? Aí também, né, irmão? Aí você também está dando de bandeja para o bandido, né? No meio da rua fica assim, ó. Tirando selfiezinha no meio da rua. Aí, irmão, tem um ditado que fala, a ocasião faz o quê? Faz o ladrão. Ele vai ver você vacilando, né? O diabo vai falar, é essa mesmo que eu vou levar embora. Vigia, mas não tenha medo. Vamos orar. O diabo vai ficar cego. E ele ficou. Não tocou em ninguém da igreja. Diga glória a Deus. As irmãs começaram a voltar à noite. Começou a vir. Agora, se você ficar com medo, irmão, você vai ser tocado pelo Satanás. Mas diga, eu não tenho medo. Eu creio no anjo do Senhor que Deus mandou para me guardar. Diga glória a Deus. E aqui estava essa oração. E diz aqui mais. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado o quê? Ananias. Vê só, os dois estavam orando. E nenhuma visão o Saulo viu Ananias entrando. Mas foi uma visão normal? Não, o próprio Deus deu essa visão para ele. Aprenda isso. Se você orar, o próprio Deus vai dar uma visão para a sua família, eles vão ser salvos do mal. Eles vão entender que ficar naquele lugar é perigoso, eles vão sair dali. Eles vão entender que aquela vida deles é como um filho, o filho pródigo. Eles vão cair em si, vão entender que aquele lugar, aquela coisa não é para eles. Diga glória a Deus. Eles vão ter esse entendimento, diga eu creio. Mas você tem que orar. O filho pródigo voltou para casa. Diga glória a Deus. Aqui Saulo, meu irmão, criminoso, matava todos os cristãos. Deus estava falando com ele. E enquanto Ananias estava num lugar, ele estava em outro, e Deus estava tentando no meio. Meu irmão, Deus vai entrar no meio da vida da sua família e vai salvar ela, vai libertar ela. Mas depende muito do quê? Do que você está fazendo, o que Ananias fez, o que Abraão fez, o que a mulher cananeia fez, o que o centurião fez, é o que nós temos que fazer. E Deus vai mandar o anjo e vai fazer o milagre acontecer. Aí diz aqui, ó, para nós orar. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aqui teve uma certa discussão, é claro, porque Ananias falou, mas Senhor, esse cara queria matar nós. Mas meu irmão, ele obedeceu e foi lá. Aí no versículo 17, para a gente resumir. E Ananias foi e entrou na onde? Na casa. Deus deu o endereço. E impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do quê? Meu irmão, Deus vai mandar um anjo lá. Você crê ou não crê? Deus vai mandar o servo do Senhor lá. Ô pastor, não foi o anjo nada, não foi uma irmãzinha de saia de coque. Deus vai mandar. Ela vai orar, ele vai se libertar, diga glória a Deus. Vai enviar. Ele vai enviar o anjo e essa pessoa vai ser curada, vai ser liberta, vai prosperar e a sua família vai ser salva. Você crê nisso ou não? Abraão acreditou. A mulher cananeia acreditou. O centurião acreditou. E aqui você viu que Deus fala com os dois lados.
Se você falar com Deus, Deus vai mandar lá naquele lugar. E essa pessoa vai sair de lá e vai ser um membro da igreja, vai se converter e vai ser uma pessoa abençoada. Você crê ou não? Então vamos orar agora em nome de Jesus? Deus sabe o endereço onde está a sua família agora. Não precisa nem falar endereço, Deus sabe. Ele vai lá visitar agora esta família, esta pessoa. Pode estar na UTI agora, irmão. Vai um anjo lá em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Pastor, o médico fala que não tem milagre que salva essa pessoa. E eu digo, você vai dizer, tem milagre que salva essa pessoa. Diga aleluia. Um dia um amigo meu, amigo de infância, ele falou na minha cara, em mim, quando ele viu que eu me converti, ele falava, eu sou crente há muitos anos, mas você, eu achava que nunca ia se converter. Meu irmão, olha aqui, já faz 2 décadas que eu e minha família estão na igreja. Deus vai fazer a obra. Deus vai tirar eles de lá. Deus vai tirar, mas tem que crer. Diga, eu creio. Então pensa nessa pessoa que pode estar correndo perigo. Pensa nessa pessoa que pode estar endemoniada. Pensa nessa pessoa que está numa vida errada. Pensa nessa pessoa que já perdeu a visão. Ela acha que o que está fazendo está certo. Vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Tem anjos preparados para visitar essa pessoa através da sua oração. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, é a nossa fé. Abraão teve a fé dele. A mulher cananeia a dela. O centurião a fé dele, Pai, mas agora é a minha fé, é a fé dessa pessoa que está agora, Pai, orando juntamente conosco. Onde essa pessoa estiver, ela está orando com fé, Pai. Pai, mas ela está orando por alguém que está lá na Bahia, lá no Ceará. Ela está orando por alguém, Pai, que está lá em Pernambuco, lá, meu Pai, no Paraguai, lá no Canadá, lá na Rússia. Não importa essa pessoa, onde ela estiver, Pai, o Senhor vai enviar anjos poderosíssimos até essa pessoa da nossa família. Pode ser uma pessoa endemoniada, pode ser uma pessoa doente, pode ser uma pessoa, meu Pai, que está passando por uma luta financeira, pode ser uma pessoa que está correndo risco de vida, pode ser uma pessoa que se desviou, pode ser uma pessoa que não quer saber do Evangelho. Aonde essa pessoa estiver, o Senhor sabe o endereço dela, como o Senhor falou para o varão Ananias, é lá, naquela rua, naquela casa, é aquela pessoa, disse o nome, o endereço. Oh Jesus, o Senhor já sabe o endereço do nosso familiar, da minha casa. Fale você. O Senhor sabe que a minha casa precisa de um milagre, a minha família precisa de um milagre. Aquela pessoa, fala o nome dela, fala o nome dessa pessoa, do seu filho, do seu marido, de um enteado, de alguém que você conhece. Fala, Senhor, envia o anjo agora, Pai, como o Senhor enviou para Ló, como o Senhor enviou para a filha da mulher cananeia, como o Senhor enviou, meu Pai, oh meu Deus, para o servo do centurião, como o Senhor enviou, meu Pai, Ananias para Saulo, Pai. Envia esse anjo, Pai, para essa pessoa que nós estamos intercedendo em nome de Jesus. Sim, meu Deus, e nós cremos no Teu poder, por isso oramos nesta hora. Ô meu irmão, levanta a sua voz agora. Isso, levante a sua voz aos céus agora e diga: Pai, meu Deus, eu vou orar e vou determinar, e o Senhor vai operar o milagre na vida desta pessoa, da minha casa, da minha família, que está necessitada, que está aflita, que está agora, meu Pai, passando por um momento de dificuldade na sua vida, seja ela familiar, conjugal, financeira. Pai, o Senhor opera milagres, ó Deus, mas é na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita. Então ora a Deus com fé agora, meu irmão. Isso, vai determinando, vai dizendo a Deus: Pai, meu Deus, o Senhor é poderoso para mudar a história. Não importa onde essa pessoa está agora, meu irmão, ela pode estar na pior situação da vida dela. Se você clamar, se você orar, se você determinar com fé agora, Deus vai entrar em ação e vai mudar essa história, vai virar este cativeiro, vai trazer saúde, vai prosperar, vai abrir as portas, vai abençoar, vai transformar, vai curar, tudo isso porque você está orando com fé nessa hora. Vai, meu irmão, acredita. Deus diz que tudo é possível aquele que crê. Se você crê na oração que você está fazendo agora, não importa a situação que essa pessoa da tua casa, da tua família estiver enfrentando, essa história vai mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus,
pode ser o diabo que for, o demônio que for, a entidade que for, a obra satânica que for, pode ser o tempo que demorou, e essa pessoa é a vida toda, é o tempo todo que tem usado e abusado de coisa errada. É a partir de hoje, meu irmão, é a partir de hoje, minha irmã, esse anjo poderosíssimo está mudando a história da tua família, dessa pessoa. Declare, eu declaro essa pessoa liberta, essa pessoa abençoada, essa pessoa curada. Declare, meu irmão, em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus. Isso, meu irmão, vai declarando agora. Oh, vai dizendo: Pai, eu creio, Senhor. Eu creio que agora a minha oração foi ouvida. Eu creio que agora o Senhor entrou com providência, Pai. Oh, meu Deus, por isso eu vou descansar em Ti agora, porque eu creio que quando eu chegar na minha casa, a resposta, a bênção, a mudança já aconteceu, no nome de Jesus. Oh, agradeço, Senhor. Levante suas mãos, louve, agradecendo a vitória. Aleluia. Quero entender os teus caminhos. Adore. Quero viver tua vontade em mim. Diga pra Deus. Quero saber os teus propósitos pra mim. Tu és o Deus Da minha vida. da minha vida. Declare. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz De fazer muito mais. Deus faz. Declare. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Deus faz além. Declare, igreja. Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Se você crê, aplaude ao Espírito Santo, que já enviou anjos para resolver toda esta situação, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.